Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano, tá bom? Aqui quem vos fala é Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática. Quem está me acompanhando aqui hoje é ele mesmo, Ricardinho, vai fazer aí o chat comigo, vai comentar também sobre a aula de hoje, falando aí sobre as classificações dos triângulos, tá bom? A gente vem de uma aula aí de ângulos, onde a gente fez aí a definição desses ângulos, onde a gente também conseguiu aí classificar esses ângulos, e aí, através da classificação desses ângulos, a gente também consegue classificar os triângulos, e é esse o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então, já vai pegando aí o teu caderno, caneta, lápis e borracha, senta na mesinha aí para acompanhar a nossa aula de hoje, tá bom? Vocês sabem que o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Se você está assistindo essa aula aí através da TV, o Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer aí, já está aparecendo na sua telinha, e você vai fazer o download do aplicativo, pegando aí o seu celular e colocando na câmera, tá bom? Apontando aí para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download, vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, quando você fizer o login aí no aplicativo, você vai clicar lá na aba do 7º ano e vai poder acompanhar e assistir a aula ao vivo com a gente, participando também do chat. O comentário de vocês é muito importante, a gente fica bastante feliz com cada comentário que a gente escuta, que a gente vê aqui a participação de vocês, certo? A gente sabe que a quantidade de alunos que temos aí na rede é muito maior do que a quantidade de alunos que já baixaram aí o aplicativo. Então, se você já baixou esse aplicativo, encaminha aí, compartilha com os teus colegas da sala, compartilha com a galerinha aí da escola que você estuda também, para que a quantidade de alunos participando aqui ao vivo da aula com a gente, ela aumente aí, cresça cada dia mais, certo? Outro ponto aí bastante importante que eu gosto de falar é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os vídeos por ordem cronológica, não só de matemática e não só do 7º ano, mas também como todas as outras disciplinas e todos os anos também, certo? Do ensino fundamental, tá bom? Então, você vai encontrar aí todas as aulas. É bastante importante que você comece a revisar e assistir às aulas aí do 6º ano, do 5º ano, onde você vai relembrar conceitos que a gente vai utilizar aqui no 7º ano, por exemplo. Belezinha? Então, não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube Educa Recife, para que você possa acompanhar aí as aulas e assistir a qualquer momento, não é, professor? Você pode pausar, você pode avançar aí a voz do professor, pausa, faz as suas anotações, beleza? Então, você pode fazer qualquer coisa aí lá no YouTube, assistir da onde você quiser, no horário que você quiser. Então, é uma plataforma que você pode explorar bastante, tá bom? Professor Ricardo, considerações iniciais para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia, galerinha. Bom dia a todos. Hoje a continuidade da aula que Pedro falou ontem a respeito de ângulos, né? Foi muito legal a aula inicial. A gente observou como é que é formado os ângulos no dia a dia, no cotidiano, os ângulos agudos, obtusos, os ângulos retos, e hoje ele vai aprofundar um pouco no conhecimento. Não perde tempo não, porque, como eu disse a vocês, o assunto é muito importante para a sua caminhada, e tenho certeza que você vai ter muito aprendizado aqui, 7º ano, nesse momento. É isso aí, Pedro. Isso mesmo, Ricardo. E a gente sabe que todos os assuntos, né, eles vão puxando o outro, e a cada vez que você vai passando aí de série, esses assuntos, eles são revistos, mas com um nível um pouco maior. Então, não perde tempo de pegar já a base dos assuntos, para quando você chegar no 8º, no 9º ano, você não encontrar dificuldades em relação ao que está por vir. Beleza? Então, falando aí dos triângulos, o nome aí já é bem intuitivo, né? A gente estava estudando os ângulos e, através dos ângulos, a gente escreveu aí um
prefixo, né, que é o tri. E tri significa 3, ou seja, são regiões que apresentam aí 3 ângulos. E junto com os 3 ângulos, apresentam aí mais outros elementos, certo? Então eu separei um vídeo aqui falando um pouco dessa definição dos triângulos e também das suas classificações. A gente pode classificar esses triângulos de duas formas, ou em relação aos lados ou em relação aos seus ângulos, beleza? Então fica ligadinho aí, assista esse vídeo que está bem explicativo, certo? Eu gosto de fazer ele porque a gente consegue utilizar aí muitas ferramentas na construção do conhecimento, tá bom? Então acompanha aí agora o vídeo que eu trouxe aqui para vocês. É um triângulo, certo? Então, definição aí de triângulos. Triângulos são polígonos, certo? Que apresentam aí 3 lados e 3 ângulos, certo? A gente pode indicar aqui, ó, os ângulos, que são essas regiões aqui internas, que temos aí um total de 3 ângulos, tá? A gente tem os lados, tá? Que são esses ladinhos aqui, que eu vou colocar aqui letrinhas, ó, A, B e C, beleza? E ele também tem 3 vértices. E aí a gente pode classificar esses lados de acordo com... A gente pode classificar esses triângulos de acordo com a medida dos seus lados e de acordo com as medidas aí dos seus ângulos, certo? Então, vamos lá para a classificação dos triângulos. Primeiro, vamos classificar um triângulo em relação aos seus lados, tá? Os triângulos, eles, em relação aos seus lados, eles podem ser classificados aí de 3 formas. Primeiro, a gente tem o triângulo equilátero. O que significa o triângulo equilátero, Pedro? São triângulos que possuem os 3 lados de mesma medida. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 metros, aqui mede 3 metros e aqui mede 3 metros. Todos os lados, eles têm a mesma medida e todos os ângulos, eles também têm a mesma medida, que é de 60 graus. Então, todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida e esse triângulo, ele é chamado de triângulo equilátero. Beleza? Vou digitar para ficar bem bonitinho aí e organizado para você. Certo? Quando um triângulo, eu acho que eu fiquei na frente, hein? Quando um triângulo, certo? Ele apresenta 2 lados iguais, 2 lados de mesma medida, a gente diz que esse triângulo, ele é um triângulo aí isósceles. Beleza? Então, se eu tenho aqui, ó, um triângulo que aqui mede 7 centímetros, aqui mede 7 centímetros e aqui mede 5 centímetros, pode notar que eu tenho aí 2 lados iguais e um diferente, certo? Então, quando o triângulo ele tem 2 lados iguais, certo? E 2 ângulos também iguais, certo? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, 70 graus e aqui 70 graus, tá? E aqui 40 graus. Então, pode notar aí, ó, que no triângulo, certo? Que apresenta 2 lados iguais e 2 ângulos iguais, tá? Ou seja, de mesma medida, esses triângulos, eles são chamados de triângulos o quê? Isósceles. Vou escrever aqui para você. Isósceles, certo? Então, triângulo equilátero tem os 3 lados e os 3 ângulos de mesma medida. Triângulo isósceles tem 2 lados e 2 ângulos de mesma medida. E o terceiro é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele apresenta 3 lados e 3 ângulos de medidas diferentes, certo? Então, eu posso escrever aqui, ó, que aqui tem 4 metros, aqui tem 5 metros e aqui tem 7 metros. 3 lados diferentes. E os ângulos também, ó. Aqui eu posso dizer que ele tem 30 graus, certo? Aqui eu posso dizer que ele tem 60 graus e aqui eu posso dizer que ele tem 90 graus. Pode notar que todos os ângulos também, aí eles têm medidas diferentes. Então, eles são chamados aí de triângulo escaleno, certo? Então, eu tenho aí, ó, as 3 classificações de um triângulo em relação aos seus lados, tá? Equilátero,
3 lados e 3 ângulos de mesma medida. Isósceles, 2 lados e 2 ângulos de mesma medida. E escaleno, os 3 lados e os 3 ângulos de medidas diferentes. Já na classificação em relação aos ângulos, tá? A gente tem o seguinte aqui, ó. A gente pode classificar em relação aos ângulos. Primeiro, a gente tem o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo, Pedro? São triângulos em que os seus ângulos, eles têm medidas menores que 90 graus. Por exemplo, aqui, ó, é 60, aqui é 50 e aqui é 70. Tenho aí 3 ângulos o que? Menores que 90 graus. Então, quando eu tenho 3 ângulos aí menores que 90 graus, o triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Beleza? Estou digitando aqui para ficar bem bonitinho aí para você, beleza? Será que ficou em cima de mim? Acho que não. Já no próximo triângulo, a gente tem aí o triângulo retângulo, é um dos mais conhecidos, certo? O triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de medida igual a 90 graus. E os outros 2 ângulos, claro, né, são ângulos de menores que 90 graus. Então, se você encontra um triângulo que ele apresenta um ângulo aí igual a 90 graus, esse triângulo ele é chamado de triângulo retângulo, certo? E o terceiro triângulo é o triângulo obtusângulo, certo? No triângulo obtusângulo, a gente tem um ângulo maior que 90 graus. Então, imagina aqui, ó, que esse ângulo aqui, ele tem a medida aí 130 graus. Esse aqui mede 20 graus, por exemplo, e esse aqui mede 30 graus. Então, tá vendo que eu tenho um ângulo aqui maior que 90 graus? Quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, esse triângulo aí, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Show de bola? Então, aí está as 3 classificações em relação aos ângulos. Trouxe 2 exemplinhos aqui para lhe mostrar que eu posso classificar um triângulo tanto em relação aos lados quanto em relação aos ângulos. Observe esse triângulo aí, ó. Note que ele tem todos os lados diferentes. Então, se todos os lados eles são diferentes, a classificação dele em relação aos lados é que ele é um triângulo que escaleno. E qual é a classificação dele em relação aos ângulos? Note que ele tem um ângulo igual a 90 graus, né? Quando eu tenho um triângulo com ângulo igual a 90 graus, ele recebe o nome de triângulo retângulo. Então, esse triângulo aí, ele é escaleno em relação aos lados e ele é retângulo em relação aos ângulos. Nesse triângulo aqui, ó, note que todas as medidas aí, elas são diferentes. Então, ele continua sendo um triângulo escaleno. E pode notar que ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então, em relação ao ângulo, ele é um triângulo obtusângulo. Belezinha, galerinha? Então, esse foi o nosso vídeo aí. Então, esse foi o nosso vídeo aí falando sobre as classificações dos triângulos. Então, observe aí essa relação que existe entre os ângulos e os lados, tá? Para que você não possa se esquecer. Certo? Uma observação que eu gostaria de fazer para você é que quando a gente classifica um ângulo em um triângulo em relação aos seus ângulos, note que sempre em um triângulo, dos 3 ângulos, 2 são agudos, tá? 2 ângulos eles são menores que 90 graus. Porque se eu tenho, por exemplo, 2 ângulos em um triângulo iguais a 90 graus, eu não consigo fechar o terceiro lado. Mesma coisa se eu tenho 2 obtusos ou um ângulo reto e um ângulo obtuso, tá? Eu não consigo aí construir um triângulo dessa forma. Então, para que eu possa construir um triângulo, 2 ângulos necessariamente tem que ser agudo. E aí, por conta do terceiro ângulo, é que a gente faz a classificação. Então, quando eu disse lá que o triângulo ele é acutângulo, que ele tem 3 ângulos agudos. Claro, porque 2 já tem que ser agudos obrigatoriamente, tá? Então, o terceiro ângulo também é agudo, então o triângulo ele é acutângulo.
Pode notar que quando eu falei lá do triângulo retângulo e do triângulo obtusângulo, a gente viu aí duas relações em relação a um ângulo só. Se aparecer um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. Se aparecer um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, a gente tem aí um triângulo obtuso. Beleza? Obtusângulo. Tranquilo? Então, anote isso aí e não esquece, tá? E em relação aos seus lados, é bem tranquilo porque a gente começa a observar aí a relação dos lados. Então, 3 lados de mesma medida é equilátero. 2 lados de mesma medida e um diferente, isósceles. E 3 lados de medidas diferentes e 3 ângulos de medidas diferentes, a gente tem aí um triângulo escaleno. Tá? Então, pode observar que quando a gente fala da classificação dos lados, os lados e os ângulos têm a mesma quantidade aí de lados ou ângulos de mesma medida. Tá? Então, a gente pode classificar um triângulo somente observando os seus ângulos, não é, Ricardinho? Se esses triângulos aí tiverem ângulos, os 3 congruentes, né, os 3 de mesma medida, a gente tem aí um triângulo equilátero e assim por diante. Fala, Ricardo. Fica tranquilo de ver e perceber a classificação, você sabendo esses conceitos iniciais, né? Que nem Pedro falou. Se você tem 3 ângulos agudos iguais, já sabe que ele vai ser um acutângulo, né? Vai ser 3 ângulos iguais, mas não só necessariamente 3 iguais. Mas se forem iguais é porque ele é um triângulo regular, que ele, lá na frente, quando o Pedro for falar sobre polígonos, você vai ver os tipos de polígonos que existem, quando é regular, irregular. Se for regular é porque são todos os lados iguais e ângulos também iguais. Então, mas não necessariamente o acutângulo precisa ser regular, mas ele tem que ser um ângulos menores do que 90 graus. E é importante você perceber só nisso. Olha o ângulo e descobre a classificação automaticamente. Assim como no retângulo também tem um de 90 graus, você já descobre automaticamente que é um triângulo retângulo. E um obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus, também descobriu que o triângulo ele é obtuso, né? Tem um ângulo maior do que 90 graus. Não é isso aí, Pedro? Show de bola, Ricardo. E agora eu quero falar para você aqui sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, só para a gente classificar aí, certo? Os triângulos que eu trouxe aqui para vocês. Então, num triângulo, se você somar os 3 ângulos internos, certo? Que eu coloquei ali, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, a soma desses 3 ângulos aí são iguais aí a um ângulo de 180 graus. Lembra que a gente classificou lá os ângulos, né, na aula passada? Então, se você soma os 3 ângulos aí de um triângulo, você tem aí um ângulo raso, você tem um ângulo aí igual a 180 graus, certo? E aí eu trouxe 2 exemplinhos aí para a gente resolver e classificar esses triângulos, certo? Então, observa aí, ó. Nessas questões, eu vou pedir para você descobrir aí 2 coisas. Na verdade, 3. Primeiro, para você calcular o valor de x nesses triângulos. Segundo, para você classificar em relação aos lados. E terceiro, para você classificar eles aí em relação aos ângulos, tá bom? Então, ó, você pode encontrar aí o valor de x de cabecinha, tranquilamente, certo? Mas a gente vai descobrir aqui fazendo os cálculos, montando o cálculo aqui na TV comigo, certo? Então, o que é que eu sei? Eu sei que se eu somar os 3 ângulos aí internos do triângulo, eu vou encontrar um ângulo raso, um ângulo igual a 180 graus. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou somar todos esses ângulos. Somei o x mais o 60 mais o 20, isso tem que dar igual a 180, certo? Próximo passo, eu somei aqui, ó, o 60 com o 20. Então, eu tenho aí que x mais 80, que é 60 mais 20, é igual a 180. E agora tu pode pensar assim, ó, quanto mais 80 dá igual a 180? Eu preciso adicionar quantos graus a 80 para obter 180? Eu preciso adicionar 100. Então, o valor de x é igual a 100 graus. Então, eu tenho aí a descoberta do ângulo desconhecido, que eu coloquei ali a letrinha x. Então, eu tenho aí 3 ângulos, tá, já identificados. Um ângulo de 20 graus, um ângulo de 60 graus e o outro ângulo de 100 graus. E aí eu já posso classificar esse triângulo tanto em relação aos ângulos
quanto em relação aos lados também, certo? Então, pode observar aí, ó, que esse triângulo aí, ele apresenta 3 ângulos diferentes. 3 ângulos de medidas distintas. Então, se eu tenho aí 3 ângulos de medidas distintas, os seus 3 lados também serão de medidas diferentes. E quando eu tenho um triângulo de lados de medidas diferentes, eu tenho aí um triângulo que escaleno, certo? E qual é a classificação em relação aos ângulos? Pode notar que eu tenho aí 2 ângulos agudos, que são o de 20 graus e o de 60 graus, e o terceiro ângulo é um ângulo de 100 graus, e 100 graus ele é um ângulo obtuso. Então, esse triângulo aí, ele é um triângulo obtusângulo. Então, descobri aí o valor de x, classifiquei esse triângulo quanto aos seus lados e também classifiquei em relação aos seus ângulos, certo? Trouxe outro exemplo aqui para você, outro triângulo aí, mostrando aí para você o triângulo STU, tá? Então, eu tenho aí 3 ângulozinhos diferentes, né? Tem x, 45 e 45. Pode notar que eu já tenho aí dos 3 ângulos que a gente encontra no triângulo, um está desconhecido, mas os outros 2 está conhecido aí e eles são de mesma medida. Então, se eu tenho 2 ângulos de mesma medida, eu tenho um triângulo aí com 2 lados também de mesma medida. Belezinha? Então, vamos encontrar aí o valor do ângulo desconhecido. Mesma ideia da questão anterior, certo? Eu vou ter aí, ó, x mais 45 mais 45 é igual a 180. 45 graus mais 45 graus, isso aí é igual a 90 graus, tá? E quantos graus mais 90 graus dá igual a 180 graus? Encontramos aí o valor de x, que é igual a 90, beleza? Então, a gente já tem aí os 3 ângulos conhecidos. Desses 3 ângulos conhecidos, 2 têm a mesma medida, então eu também tenho aí 2 lados de mesma medida, certo? Não é o tema da nossa aula de hoje, mas dá para a gente identificar que lados são esses, tá? São os lados opostos aos ângulos, tá? Então, o segmento aqui, ó, o lado TU, ele tem a mesma medida que o lado TS. Então, esse triângulo aí, ele é um triângulo isósceles. Classificando em relação aos seus ângulos, note que eu tenho aí 2 triângulos agudos. Eu tenho os ângulos de 45 e o outro de 45, são ângulos agudos. Então, o terceiro ângulo é o que vai determinar a classificação desse triângulo aí em relação aos seus ângulos. E eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é um ângulo reto, certo? Então, eu tenho aí um triângulo que? Triângulo retângulo. Belezinha? Vou passar aqui para Ricardinho, para ele fazer suas considerações aí. Finais já, viu, professor? Já estouramos o tempo. Considerações finais para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Pedro, analisando aí essa tela, né, a gente percebeu que tem a forma de cálculo matemático, o aluno também pode usar a lógica, que nem você disse no começo. Ele tinha lá, o último triângulo ele botou foi x, 45, 45, então ele podia somar de cabeça, né, 45 mais 45, 90, e quanto falta para chegar a 180, e automaticamente já descobrir 90. Então, o aluno ele pode fazer esse tipo de cálculo de lógica, que nem você disse no começo. Também pode usar a equação, que nem você fez agora no final. Então, é interessante que você pode usar a lógica, o cálculo, matemática, assim. Tem vários caminhos para você chegar lá. Bela apresentação, Pedro. Show de bola, Ricardinho. E essa ideia aí da questão de fazer na mentalidade é muito boa para que você entenda o conceito, certo? Mas eu fiz aqui pela formulazinha porque a gente precisa, né, saber, porque quando vai aparecer questões lá, que vai ter 2x mais x sobre 2, mais 40 graus, e aí não dá pra gente fazer de cabecinha, né? Beleza? Fica complicado. Bora fazer de cabecinha isso aqui, eu tenho tempo, né, Billy? Tenho tempo, 1 minuto. Eita. Ó, bora fazer essa questão aqui de cabecinha. Eu tenho aí o triângulo HIJ, certo? Quero descobrir o valor de x e quero classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, ó, some aí esses 2 ângulos. Eu tenho 70 mais 40 dá igual a 110 graus. 110 graus para 180, faltam quantos graus? Faltam 70.
Então já descobri aí que o ângulo desconhecido aí é o ângulo de 70 graus. Classificando agora em relação aos lados, pode notar que o X é 70 e tem outro de 70 aqui. Então, tem dois ângulos de mesma medida, eu tenho aí o quê? Um triângulo isósceles. E eu tenho aí três ângulos agudos, então eu vou ter aí um triângulo acutângulo. Belezinha? Então, só mostrando aqui para vocês, ó, a construção dos cálculos que você poderia ter feito, eu encontro aqui a classificação desse triângulo, que ele é isósceles, porque tem dois ângulos iguais, e ele é acutângulo, porque tem todos os ângulos aí agudos. Belezinha, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí e curtido essa aula. Eu sempre preparo esse slide e nunca chega nele. Tu acredita, Ricardinho? Hoje eu botei, tá? Até a próxima aula. Um cheiro no seu coração. Fui!